Olá, pessoal. Bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você nos escute. Rodrigo Rosal, meu nome, para quem já me escutou em outros vídeos ou para quem me escuta pela primeira vez. Eu sou professor vinculado ao DED, ao Departamento de Educação, a área 1, que é a área responsável pelas professoras e professores que congregam-se em torno das componentes curriculares de fundamentos de gestão e de políticas educacionais. Eu estou aqui na UFE e PE está fazendo 1 ano e meio. Ao contrário de vídeos anteriores, onde quem já me ouviu e já viu teve a oportunidade de presenciar ou uma fala minha sozinho, fazendo uma leitura e comentando a feitura de um poema filosófico meu, ou então entrevistando aluno, servidor, terceirizado ou um professor, onde a temática geral percorre a noção de sentidos da formação humana. Esses vídeos vão ter segmento, continuidade. Mas esse de hoje, eu estou aqui numa segunda-feira, cerca de 11h05 da manhã, dia 5 de junho de 2023, é o primeiro de uma série de vídeos. Essa série, o meu intuito, o meu intento, a minha intenção é a gente ler e comentar uma obra que condensa a posição e o entendimento do professor Ferdinand de Rohr a respeito da educação e da educação entrelaçada com a sua concepção de espiritualidade. Então, essa série começa hoje. Não tem ainda um número fixo de vídeos a serem feitos, mas a minha ideia inicial é começar apresentando a obra e lendo por parte. Por exemplo, nesse vídeo de hoje, ler e comentar o que seria o prefácio e a introdução da obra. E nos vídeos subsequentes que comporão esta série, a gente vai provavelmente enfrentando em cada vídeo, para não ficar longo demais e nem chato, enfadonho para quem nos escuta e para quem nos assiste, trechos dos capítulos seguintes desta obra. Bom, a obra é de autoria do professor Ferdinand de Rohr, que é professor emérito do Centro de Educação da UFPE, a Universidade Federal do nosso estado, de Pernambuco, onde ele teve um percurso docente de cerca de 31 anos, ensinando efetivamente na graduação e na pós. O professor Ferdinand de Rohr ainda continua colaborando, participando de bancas ou dos seus últimos alunos sob a sua orientação de doutorado ou prestigiando colegas professores que vieram fazer estágio de pós-doc sob a sua supervisão na UFPE, que recentemente lançaram livros lá, e ele compareceu a essas atividades e cerimônias também. E ele se coloca à disposição para qualquer um que estude a sua obra, seja ex-aluno dele ou não, ou colega professor, como eu sou, para visitá-lo em casa e debater sobre essas questões. Então, hoje está fazendo, por exemplo, 15 dias da minha última conversa com Ferdinand. Né? Essa conversa, só para explicitar um pouco, compartilhar, não foi para tratar especificamente da realização dessa série que está iniciando hoje. Mas ela é uma entre tantas conversas que são entrecortadas por reflexões existenciais, pedagógicas, formativas, filosóficas ou dúvidas pontuais que eu possa ter ou que alunos que estão sobre a minha orientação agora atualmente na UFRPE estudando a obra de Ferdinand, que queiram ter com ele para poder junto a ele aclarar, aprofundar questões, conceitos, ideias extraídos da sua própria obra. Então, Ferdinand de Rohr é um alemão radicado já aqui no nosso país há quase 4 décadas, um pouco mais de 3 delas vinculadas ao UFPE, como eu citei, professor da área de fundamentos educacionais, nomeadamente a parte de filosofia e epistemologia educacional, e com formação
em pedagogia e em matemática na graduação e em filosofia da educação na pós-graduação estricto sensu, no doutorado. Toda a sua formação se deu no seu país de origem, na Alemanha, mas toda a sua atuação profissional como educador que formou outros professores e professoras se deu e se dá, eu digo assim ainda, no nosso país, no nosso estado mais especificamente. Então, isso é um pouquinho do que é Ferdinand. A pretensão dessa série não é fazer uma reflexão biográfica sobre ele, mas dizer um pouco de quem se trata, como eu já fiz agora há pouco, e ler especificamente para dar voz ao seu texto aqui e também ter a minha liberdade de educador e de filósofo para dar o meu ponto de vista pessoal, o meu toque pessoal a partir de trechos do livro que eu irei ler. Então, o nome da obra que vai servir de base para as reflexões esposadas aqui nessa série é Educação e Espiritualidade. Contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade do homem e da educação. Esse livro está completando 10 anos de publicado esse ano. E esse livro condensa as convicções ainda presentes a respeito da formação humana como um todo que Ferdinand ainda sustenta. Então, essas minhas idas à residência dele, como eu falei há pouco, também servem para eu poder confirmar ou infirmar, ratificar ou retificar alguma mudança de compreensão substantiva dos conceitos que ele trabalha nessa obra. E ele ainda sustenta tudo que ele aqui põe. Repetindo para quem nos escuta: Educação e Espiritualidade, contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade do homem e da educação, de autoria de Ferdinand de Roth. Bom, como é que essa obra se estrutura? Tem um prefácio e uma introdução, escritas de próprio punho, ou seja, pelo próprio autor, Ferdinand, que é o que será objeto de nossa reflexão em seguida. E o livro é dividido inicialmente em duas partes, né? A primeira parte tem 6 capítulos, a segunda parte tem 2 capítulos e as considerações finais. Como anexo, Ferdinand compreendeu imprescindível, relevantíssimo, colocar a pôr o memorial, onde ajuda a compreender melhor as reflexões e as práticas que ele compartilha conosco ao longo desta obra aqui. Então, repito, a obra se estrutura da seguinte forma: prefácio e a introdução, 2 partes, divididas a primeira parte em 6 capítulos, a segunda parte em 2 capítulos e as considerações finais. Anexo a isso, o memorial. Então, vou dar início agora à leitura propriamente da obra. Prefácio. Falar da espiritualidade vem se tornando moda, cada vez mais nos dias de hoje. Sinal inconfundível é o considerável número de celebridades que acumulam fama, se declarando espiritualistas. Para alguns, anuncia-se nisso uma nova era. Para outros, trata-se de uma recaída em misticismos ultrapassados e alienantes. As falsas expectativas, por um lado, e os preconceitos, por outro, podem ser superados, em boa medida, a partir de tentativas de conceituações mais claras sobre o que se entende por espiritualidade. Como é de se esperar, não existe consenso sobre o significado de espiritualidade. A relação entre espiritualidade e educação tornou-se, diante desse cenário, uma temática central dos meus estudos teórico-acadêmicos e de minha prática como educador. Foi no período da minha participação num concurso para professor titular que resolvi apresentar em formato de livro o ensaio exigido como parte desse concurso, contendo as minhas reflexões fundantes dessa temática. Considerando que o êxito em um concurso é sempre incerto, eu procurei assegurar um resultado que fosse positivo na elaboração e sistematização do meu conceito de espiritualidade e de sua relevância na educação. O referido concurso deu-se na área de fundamentos da educação. Abordo a relação
entre a espiritualidade e a educação, como preocupação da filosofia da educação. Impõe-se, como questionamento prévio, uma reflexão sobre a relação que se estabelece entre os fundamentos, no nosso caso, a filosofia da educação e a educação, como objeto epistêmico com relativa à autonomia. Observação. Ferdinand tem um texto onde faz reflexões em torno de um possível objeto próprio epistêmico para a educação, um certo estatuto de cientificidade para o que se pode chamar de ciência da educação, já apresentando, como ele vai fazer logo após aqui no seu livro, o seu conhecimento e estava situado na discussão que não era só da época dele, mas que atravessa e chega ainda nos dias de hoje, sobre falar de ciência da educação ou ciências da educação. Por se tratar de um tema que, aparentemente, restringe-se a interesses acadêmicos, mas que é, na nossa perspectiva, sem dúvida de importância inestimável para a condução da prática pedagógica, compomos, neste prefácio, um esboço dos seus traços elementares. A primeira imagem que o conceito de fundamentos da educação suscita é a de um edifício, cujo alicerce está sendo construído de conhecimentos básicos, fundamentais, que servem para sustentar as reflexões sobre o fenômeno da educação nos seus aspectos práticos. Podemos nos utilizar desta imagem de duas maneiras. A mais frequente é considerar a educação um pensamento dependente de outras ciências, que proporcionam os fundamentos, as quais costumamos chamar de ciências da educação. Elas se compõem de psicologia, sociologia, filosofia, história, economia, antropologia e, às vezes, até de biologia da educação. Essa compreensão se expressa, frequentemente, em matrizes curriculares dos cursos de pedagogia, em que esses fundamentos são oferecidos, predominantemente, no início do curso, para servir de base às disciplinas mais práticas, como as didáticas e as metodologias de ensino. Nessa perspectiva, desaparece a educação enquanto objeto epistêmico próprio, que se afirma na tendência mais geral de negar à educação o status de uma ciência. Tendência essa que encontramos frequentemente na literatura, não só do nosso país, mas principalmente da França e de Portugal. E aí ele cita uma nota de rodapé dizendo que contribuições de uma coletânea chamada, aspas, Epistemologia das Ciências da Educação, fecha aspas, de 2009, oferecerá, ou ofereceria, ou oferece, uma visão abrangente sobre esse ponto. Observação. Apesar de Ferdinand fazer referência ao curso de pedagogia como podendo apresentar esse layout, design, modelagem, né, são expressões que se usam muito hoje. Se você compara, por exemplo, eu fui substituto da UFPE, trabalhando no mesmo departamento de Ferdinand em 2011 e 2012, e essa configuração estava lá presente. Então, quando eu fui da UFPB, 2013 até 2021, antes de vir para cá, essa configuração estava lá presente. Quando eu chego aqui na Rural, apesar de não estar ensinando ainda no curso de pedagogia, eu olho o fluxograma do curso, vejo que ela tem uma outra apresentação, mas que os fundamentos de alguma maneira estão postos no primeiro ano do curso. Como professor de fundamentos dos cursos de licenciatura diversas daqui da UFRPE, lendo os projetos pedagógicos dos cursos, há uma base pedagógica formativa que deve estar presente em todos os cursos de licenciatura, porque estão formando professoras e professores, e os fundamentos também estão no início. Então, é recorrente, né, essa configuração, como Ferdinand diz. Ferdinand constata, não é nem que ele diz, ele constata isso. E segue, vai ao encontro dessa tendência o conceito de interdisciplinaridade, que sem dúvida bem se aplica à educação, mas na nossa visão só se justifica quando a educação também é considerada uma disciplina que tem voz própria no diálogo com as demais. Então, como é que eu interpreto isso como alguém que não vem da pedagogia, mas como alguém que tem formação filosófica,
que trabalha nos cursos de licenciaturas em geral desde 2002 como substituto e desde efetivo como 2013, como é o meu caso. Tanto tentando notar, sentir, perceber o que os alunos sentem, percebem, concebem, imaginam e aceitam ou não os componentes curriculares que se apresentam como fundamentos da educação, e a discussão que ainda é muito presente nos fóruns em defesa do curso de pedagogia, por exemplo, sobretudo para um enfrentamento da resolução de formação de professores de 2019 e de 2020, que seria, na visão dessas pedagogas e dos pedagogos em geral do nosso país, um retrogradar, um retroceder, um passo atrás na formação dos professores em geral e dos pedagogos também, especificamente. Então, não colocar a educação com voz própria significa você dizer que os outros componentes curriculares, os outros campos do conhecimento ou do saber, ou as outras áreas científicas que dialogam com a educação, colocam as questões sobre a educação. Dizem quais seriam as metas, tarefas educacionais e pedagógicas e formativas. E para Ferdinand devia ser o inverso. A própria educação é que deve dizer as suas questões, os seus problemas, as suas metas, né? Para que as outras ciências, os outros saberes pudessem auxiliá-la. E ele segue. Nós defendemos, portanto, a posição de que a educação pode e deve ser considerada um campo de conhecimento com objeto epistêmico próprio, quer dizer, uma ciência com autonomia relativa, como todas as demais ciências humanas. Pensar com essa forma, ou dessa forma, estabelece uma relação diferente entre a educação e seus fundamentos. Não são mais os fundamentos que determinam a educação, mas é a partir das questões que o próprio fenômeno educativo nos coloca que procuramos as possíveis contribuições nas áreas afins, como preferimos chamar as ciências da educação. As teorizações na educação são simplesmente aplicações de teorias de outras áreas do conhecimento. O tecnicismo, que aplica o behaviorismo, e a teoria dos recursos humanos. O sociologismo, que transfere historicamente as teorias marxistas como única chave de interpretação dos processos educativos. E o psicologismo, que reduz a educação a determinada compreensão de processos de aprendizagem. Não podemos esquecer a filosofia e, mais ainda, a teologia que, por longos períodos, determinaram e continuam determinando o sentido da educação. E tendo em vista, por exemplo, a transferência do pensamento pós-moderno nas teorizações contemporâneas sobre educação. Parece uma fatalidade. Qualquer novidade nas ciências humanas vira moda na educação. A isso se juntam as demais pressões sociais, interessadas em determinar a compreensão da educação, de acordo com os seus próprios projetos políticos, econômicos, religiosos ou ideológicos. O poder que atribuímos à educação na determinação do futuro faz dela uma peça de manobra das forças sociais em disputa. Argumentar contra essa tendência, diante das forças instaladas, não abre espaço para as grandes expectativas de mudanças imediatas ou em médio prazo, e mais ainda, com resultados generalizados. Contudo, como estamos convictos das necessidades das mudanças, não vemos outra saída a não ser insistir na argumentação, ou seja, não seria uma desculpa, não seria uma excusa, não seria uma justificativa dizer que, olha, não tem como lutar contra essa visão, não tem como se posicionar. Não, pelo contrário. Se você se apropria, se você se envolve, se você, um jeito nosso falar, se você se embrenha nesse matagal, você efetivamente encontrará as melhores formas, primeiro de entender o embrenhado que está, e depois de você ver quais são os possíveis caminhos que possam dar mais campo fértil a vivificar as possibilidades da gente ser mais, sempre. Aí sou eu interpretando, como eu disse que iria fazer. Voltando para o texto. Por outro lado, revela-se tarefa nossa
a de demonstrar que é um caminho viável enfrentar os problemas que a realidade educacional nos coloca e não encontram no corpo dos conhecimentos pedagógicos historicamente acumulados uma resposta satisfatória como ponto de partida. Na medida em que se torna necessário, na elaboração de soluções para os problemas, entrar em diálogo com as disciplinas afins, nós devemos tomar essa iniciativa, sem perder de vista o nosso objetivo de contribuir para a solução de um problema educacional. As respostas que encontramos nesse diálogo não são de aplicação automática. Aí uma outra observação minha. Não combina com pressa, não combina com assodamento, não combina, outra expressão nossa, com desembesto. Sair desembestado para tentar entender o que já está acumulado historicamente de relevante na discussão nessas áreas, uma vez aproximando-se disso, poder, quem sabe, de repente descobrir, achar, notar algo que não foi devidamente trabalhado, ou trazer questões novas a respeito disso. É o que Ferdinand propõe aqui. Mas não de uma maneira leviana, repito, não de uma maneira assodada. Pressupõe empenho, comprometimento, seriedade e sem um marco que delimite logo de saída em quanto tempo a gente vai conseguir realizar essa tarefa. Não é tarefa para uma só pessoa, para uma somente, para um só momento histórico. Minha interpretação. E ele segue. Precisam ser refletidas diante do conhecimento sobre a educação já elaborado, essas respostas que a gente encontra, ou essas questões que a gente traz. Somente quando geramos segurança sobre o âmbito e os limites da sua contribuição, podemos assumir a responsabilidade pedagógica da sua aplicação. E desta forma, precisamos, a partir de uma problemática existente na discussão educacional, demonstrar as contribuições que as reflexões filosóficas podem proporcionar para novas compreensões de educação e, consequentemente, possibilidades maiores de um agir educacional. E Ferdinand, eu destacaria, acredito que ele é suficientemente claro, mas se a pessoa tem formação em licenciatura, nota isso de maneira mais forte. Se não tem, basta um pouquinho de boa vontade para perceber que o que ele está fazendo aqui também é claro. Ele não dissocia a reflexão, a compreensão, a problematização intelectual, as inflexões que faz, da sua relação com a prática pedagógica. Então ele fala em filosofia e prática pedagógica, ele fala em reflexão filosófica e agir educacional. Para algumas pessoas isso é óbvio, né? Não é possível disjungir, divorciar, separar isso. Esse apartheid não é bem-vindo, né? E Ferdinand não faz isso. Então ele sempre tem uma preocupação também com a prática, como educador que é. E segue. Nesse sentido, nós não pretendemos elaborar no presente texto um conceito de espiritualidade e criar uma nova educação a partir dele. Isso eu acho fantástico. É claro que tem consequências no que você escreve. É claro que ele está provocando um movimento, um deslocamento no olhar e no pensamento e na escuta e na maneira como a gente aborda novas ou antigas questões e problemáticas, como ele traz. Mas ele não quer fundar uma nova concepção de educação a partir dessa reflexão filosófica e educacional a respeito da ideia e da concepção de espiritualidade que ele traz. Vou repetir. Nesse sentido, não pretendemos elaborar no presente texto um conceito de espiritualidade e criar uma nova educação a partir dele. Partimos de uma questão da própria educação, como ele falou há pouco, ouvir a educação. E ele procurou fazer isso, acredito eu. A saber, a sua meta, que pode ser considerado o calcanhar de Aquiles em todas as tentativas de sua constituição, enquanto campo de conhecimento científico. Nós perguntamos em seguida em que sentido podemos esperar de uma reflexão sobre a espiritualidade uma contribuição na polêmica em torno da meta da educação, que se insira nos conhecimentos já elaborados sobre a mesma. Acreditamos que esse procedimento é a melhor forma de contribuir na consolidação de um corpo de conhecimentos sobre a educação e, com isso, ajudar mais apropriadamente a prática pedagógica do educador.
para os que atuam na área da educação, escrevi este livro. Então veja, ele não está dizendo para os professores e professoras, para os que atuam na área de educação. Então, os trabalhadores em educação em geral, os estudantes como um todo. Aí uma interpretação minha. Vocês já viram vídeos anteriores meus aqui, onde eu converso com servidor, onde eu converso com prestadora de serviço, uma empresa terceirizada que presta serviço de limpeza aqui na UFPE, onde eu trouxe uma representante para conversar e espero conversar com muitos outros. Por que eu faço isso? Eu já disse. Quando eu trabalho naqueles vídeos a ideia de sentidos de formação humana, uma das obras e uma das pessoas e uma das práticas que me inspiraram e me inspiram mesmo é a de Ferdinand. Eu não posso dizer que foi ele que colocou esse sentimento em mim, esse sentimento já era meu. Mas nos textos dele, na prática que eu pude compartilhar como colega de departamento dele, nas 2 vezes que eu fui professor substituto lá na UFPE, e nas conversas que eu tenho ainda com ele e com quem já atuou com ele ou conversa com ele, você vê isso, ou você vê esse esforço. E o mais interessante, ele não esconde os próprios equívocos que tem e os erros que ele comete também. Então isso para mim traz não só a marca da autenticidade, mas como da honestidade, né? Da atitude dele como um todo. Então, para os que atuam na área da educação, eu escrevi esse livro, ele diz. O segundo texto solicitado pelo edital do concurso foi um memorial. A meu ver, só faria sentido para mim na medida em que oportunizou revelar a gênese das convicções que fundamentam as minhas reflexões sobre espiritualidade e educação, ele diz. Resolvemos apresentar esse texto em anexo, por se tratar de uma fonte adicional de compreensão da minha proposta. Então, como eu falei, como se organizava esse livro, o memorial não é dispensável, né? Ferdinand mesmo considera como um adicional na compreensão da proposta que ele traz aqui. Aproveito a oportunidade, segue ele, para agradecer aos colegas e alunos que em inúmeros debates ajudaram a clarear e afirmar as minhas convicções. Em especial a Núcleo de Educação e Espiritualidade do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. A Vicentina, Maria Ramires Borba, a Zuleide, Aureliano e Antônio Matos, pelo zelo despendido na correção do texto. E principalmente a esse último, Antônio, pela parceria nas práticas espirituais, nas quais as minhas crenças se confirmam. Penso que por hoje é suficiente. No próximo vídeo, que dará sequência a essa série, eu vou ler e comentar trechos da introdução. Muito obrigado, até a próxima.